Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Eu gostaria de refletir com os irmãos hoje a respeito da oração que agrada ao Pai. Falar desse tema nos faz, às vezes, pensar em algo que é o fato de como nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, caída, conseguimos deturpar e corromper até algo tão básico do nosso relacionamento com Deus, algo tão básico da nossa fé. E ainda assim, nós conseguimos fazer errado. Conseguimos fazer de forma que desagrada ao Pai. E o próprio Jesus, ele regulou isso. Lá no livro de Mateus, durante o Sermão do Monte, no capítulo 6, ele nos ensina isso. Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria que nós fizéssemos algumas reflexões pessoais. Você, aí agora, como anda a nossa vida de oração? Será que nós oramos? Podemos fazer propaganda disso? Ou avaliando a nossa oração? Será que nós fazemos isso nós oramos apenas para fazer essa propaganda para os outros, buscando algum tipo de nós, para nossa oração? Eu tinha que orar, orei, está tudo certo, está tudo bem, né? Será que a nossa oração, ou por muitas vezes, será que a nossa oração ela não acontece naquele momento em que dá aquele clique? Nossa, eu não orei hoje. Caramba, eu tenho que orar. E aí a gente acaba tirando aquele tempo pequeno ali, rápido, às vezes entre um programa de televisão e outro, ou entre um compromisso e outro, ou entre aquele filme que você quer muito assistir e o seu horário de dormir. E aí aquela oração, ela se torna aquela oração pesada, aquele sono, né? Aquela coisa arrastada. Quando foi a última vez que nós fizemos um devocional com qualidade? Quando foi a última vez que eu apenas não cheguei e descarreguei diante de Deus todas as minhas necessidades? Às vezes acontece de nós chegarmos diante do Pai e ficarmos: Deus, faz isso. Pai, me ajuda nisso. Deus, me abençoa nisso. Pai, isso, aquilo. Em nome de Jesus, amém. Às vezes, na hora em que o Pai quer falar conosco, nós encerramos o nosso momento e vamos cuidar dos nossos afazeres, ou dormir, ou qualquer outra coisa assim. Quando foi a última vez que nós paramos para ouvir de Deus a resposta daquilo que nós acabamos de pedi-lo? E Ele responde, a gente sabe que responde. Muitas vezes com lembranças de textos bíblicos, às vezes com a paz no coração em relação àquilo que a gente tem buscado. Isso acontece nesses momentos. No momento em que você com qualidade para Deus. O que tem nos impedido de orar? Jesus é tão misericordioso e já sabendo da nossa dificuldade, Ele nos ajuda nisso, nos ensina nisso. E ao ensinar sobre isso, Ele nos trata de três formas, de três pontos diferentes. O primeiro deles, Ele nos ensina como não orar, o que não devemos fazer. Depois Ele nos deixa um modelo de oração. E finalmente Ele trata de algo que nos impede de orar. Vamos ver juntos então? Lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Porém, nós vamos fazer essa leitura em três porções diferentes. Então agora nós leremos do capítulo 6, no versículo 5 até o 8.
Amém? Jesus diz o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Jesus, ao ensinar o que não devemos fazer, nos versos 5 e 6, ele diz que nós não podemos ser como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? O que é ser hipócrita? É ser fingido? Falso? É simular ser algo que na verdade não somos. Irmãos, os judeus, eles tinham uma tradição de oração obrigatória, em 3 momentos do dia. De manhã, ao levantar, na hora do almoço e à tarde. Eles devem parar tudo o que estão fazendo e orar a Deus. E isso é bom. Isso, eu acredito até que nós deveríamos, talvez, nos exemplar neles, para termos um pouco mais de disciplina na nossa disciplinar, criando esses momentos nossos em que a gente deveria se dispor a estar sempre nesses momentos em comunhão com Deus. Mas apesar disso ser bom, o homem ele sempre consegue deturpar tudo aquilo que é bom, por conta dessa natureza pecaminosa que temos. Então os fariseus daquela época, os doutores da lei, que queriam se mostrar muito santos, eles se programavam para estar em público nesses momentos e se colocavam em local de destaque. Veja o que diz a palavra. Fala que eles ficavam, inclusive, nos cantos das praças. O canto da praça é aquele lugar onde todo mundo consegue te ver de qualquer lugar, de qualquer lado. Eles queriam ser vistos. E então eles bradavam as suas orações em alta voz, para que todo mundo visse que eles estavam ali em comunhão com Deus. É como se eles quisessem mostrar que não podiam se conter. Tamanha comunhão que eles tinham com o Pai, né? É meio semelhante com algumas coisas que nós vemos hoje em alguns cultos por aí, onde parece que há uma disputa para mostrar quem tem mais comunhão com o Espírito, em quem o Espírito tem mais poder, tal poder a ponto de que a pessoa não consegue se controlar, não consegue controlar o tom de voz, não consegue controlar o que fala, não consegue controlar as expressões corporais. Notem que Jesus diz que os hipócritas já receberam a sua recompensa. Lá no verso 5 ele fala isso. E que recompensa é essa? O aplauso, o prestígio, a noção de que tem muita santidade. Para nós, hoje, seria muito fácil a gente trazer uma relação, né? Talvez cargos na igreja, o prestígio perante o pastor, a liderança, ou os próprios irmãos. Nossa, que homem santo, olha só a oração dele. Irmãos, Jesus está proibindo as orações em público aqui? Obviamente que não, claro que não. Ele mesmo orou em público por diversas vezes. Em seu batismo, lá em Lucas, no capítulo 3, fala que o Espírito Santo desceu sobre ele enquanto ele orava. Ele estava em público, era o momento do batismo, tinha várias pessoas ao seu redor. No capítulo 11 do mesmo livro, Lucas, narra que ao terminar de orar, seus discípulos lhe pedem para que os ensine. Era um ato recorrente entre eles, orar juntos. Jesus orava junto com seus discípulos. No episódio da ressurreição de Lázaro, e aí eu acho tremenda essa passagem,
João narra uma oração de Jesus, eu até intitulei essa oração de oração didática. Quando tiram a pedra lá da cova onde está Lázaro, Jesus diz assim, ó. Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E ele complementa: Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Fica claro que Jesus fez a oração em voz alta, para que todos os escutassem. E ele tinha um objetivo, de gerar fé no coração daquelas pessoas. Na verdade, nos versos 5 e 6 que nós lemos de Mateus, ele está mostrando que nós precisamos de intimidade. Precisamos daquele quarto secreto, do que está ao nosso redor. Posso fazer isso na igreja, posso fazer isso no meu... O Pai. Podemos orar. Não usar vãs repetições. Vamos ler lá no verso 7. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Qual o problema aqui? Irmãos, os gentios, oriundos de diversas religiões, diversos povos, com muitas religiões diferentes naquela época, tinham rituais que ficavam repetindo orações, gritos, mantras sem sentido, aos seus deuses, deuses diferentes do nosso. Como se houvesse poder nas palavras em si. O problema não está em repetir pedido e clamores diante de Deus. Pelo contrário, a própria Bíblia nos recomenda isso em diversos textos. Aclamar, suplicar, perseverar em oração. Basta nós lembrarmos do cego de Jericó, lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Ele clamava e gritava, repetindo diversas vezes: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele fez isso até quando? Até que Jesus se voltou para ele e o abençoou. Basta lembrarmos do exemplo de Ana, mulher de Eucana, que todos os anos ia até o templo, fazia oração e clamava por um filho, até que o Senhor a respondeu. Mas qual a recompensa prometida aos que oram com sinceridade? Em contraponto àquela prometida aos hipócritas. Vamos ver lá no verso 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Irmãos, do que essa do nosso Pai prometeu tudo o que você precisa. Isso nos faz lembrar, assim, muito forte, do Salmo 23. É impossível não lembrar. Nada faltará. Bom, por que preciso? Minha necessidade de séculos do cristianismo. E a gente, os grandes teólogos, né, ainda não conseguiram marcar um ponto ali de divisão, de onde começa essa nossa responsabilidade. Eu não seria tolo de tentar dar para vocês uma sentença final sobre isso. Mas todas as vezes que eu penso nisso, eu gosto de relacionar com a minha relação com a minha filha, Elisa. Eu sei exatamente do que a minha filha precisa. Eu estou pronto para abençoá-la. Eu estou pronto
para suprir as suas necessidades. E eu acredito que vocês com seus filhos também, pelo menos os filhos pequenos, né? Mas você gosta de ver o seu filho se achegar a você para pedir, para contar com você, para demonstrar a confiança que ele tem em você. Muitas vezes o que ele vem te pedir, você já sabe que ele precisa, mas é bom, não é? É bom quando você vê que o seu filho confia em você. E isso é muitas vezes didático para minha filha. Porque eu quero que ela faça isso para que ela entenda que hoje e também no futuro, quando os problemas dela forem maiores do que são hoje, ela tem com quem contar. Ela tem alguém que vai supri-la nas suas necessidades, em quem ela pode confiar. Eu creio que Deus é esse Deus de amor. Nos ensinar, através das nossas orações, que nós podemos confiar no momento de ver isso de nós, essa confiança. Irmãos, então, como nós devemos orar? Se é fato que sim, precisamos orar, orar com sinceridade em Deus e não em quem está à nossa volta. Jesus nos não para ser, mas para servir como base para as nossas orações. E está na continuidade do nosso texto. Vamos ler juntos? Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz o seguinte: Jesus falando: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, no primeiro verso da oração conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus diz que precisamos orar em atitude humilde e sem qualquer tipo de individualismo. Notem aí, portanto, orem assim: Pai. Olha que intimidade, que humildade diante do Pai, reconhecendo que somos filhos dependentes dEle. E Pai nosso. Não é Pai só meu, é Pai nosso. Nossas orações devem seguir nesse entendimento, em confiança no Pai e sem individualismo algum, sem egoísmo. Quantas vezes nós nos esquecemos de orar pelos nossos irmãos? Nós, às vezes, prometemos orações ao longo do dia, ao longo da semana, e chegamos em casa, nem nos lembramos de quem pediu que orássemos por eles. É muito fácil aqui na igreja. Não, amém, irmão, vou orar por você. Mas chega em casa, a gente nem lembra. Nem lembra das angústias do irmão. Nem lembra que é nosso irmão, que o Pai é nosso. E que nós devemos participar das angústias uns de cada um. Talvez a gente não participe nem das angústias na nossa própria casa. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos pelo que a nossa própria esposa tem clamado a Deus, ou o que tem afligido o coração dos nossos filhos. Somos muito egoístas. Ainda no verso 9, Jesus nos ensina a pedir santidade. Santificado seja o teu nome. Aqui a gente pode até parecer que a gente está pedindo, de certa forma mágica, né, para que o nome de Deus seja santificado, seja santo. Deus já é santo. O que nós precisamos é santificar o nome de Cristo em nós, nas nossas atitudes. É que as nossas atitudes, o nosso testemunho, santifique o nome de Cristo. E não jogue ele na lama, como muitas vezes nós temos feito. Então, lá no verso 10, mostra que nós devemos nos entregar à vontade do Pai.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, não é seja feita a tua vontade aqui na terra e aí no céu. É seja feita a tua vontade aqui na terra como já é no céu. E veja que a começar por nós. Irmãos, venha o teu reino. Precisamos sim pedir que o reino do Senhor seja estabelecido de forma completa no mundo todo. Mas precisamos começar pela nossa própria vida, pela nossa própria casa. Quantas e quantas vezes nós oramos e pedimos e intercedemos a Deus por pessoas longe de nós, em outros países, que passam por diversas dificuldades, e isso é muito importante, precisamos sim fazer isso, clamar pelas nações, mas às vezes Jesus não reina nem na nossa própria vida, e Ele ainda completa, seja feita a tua vontade, apesar de podermos e devermos pedir a Deus, aquilo que nos interessa, aquilo que nós queremos, a gente precisa estar preparado para que a nossa vontade seja diferente da dele. E pedir, então, que a vontade dele unicamente seja feita. Até aqui, irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que primeiro nós devemos reconhecer quem é Deus, o Pai, e nos colocar à disposição do seu reino e da sua vontade. E aí sim, então, apresentar diante dele as nossas necessidades. Parece um pouco diferente do que geralmente a gente faz. A gente chega às vezes tão ansioso por aquilo que a gente precisa, e que a gente já chega né? Deus, eu preciso disso, de socorro nisso. E ao apresentar as nossas necessidades, Jesus nos ensina a pedir por 3 coisas. O nosso sustento, pelo perdão e pela proteção. Vamos ver aí, no verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, Jesus nos ensina a confiar nele diariamente. Note que ele não nos ensinou a pedir o que sobra. Nos ensinou a pedir o de hoje. Não nos ensinou a ficar pedindo grandes confortos financeiros, casa nova, carro novo, grandes mansões, dinheiro no banco para quando a necessidade chegar, não. Ele falou assim, olha, você vai confiar em mim hoje e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. É o pão que Ele nos garantiu. Pois Ele não. Veja no devedores. Irmãos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus já está pressupondo que somos perdoadores. Ele não falou, perdoa as minhas dívidas, nossas dívidas, quando nós perdoarmos os nossos devedores, ou se nós perdoarmos os nossos devedores. Ele já está te ensinando a afirmar que você perdoou os seus devedores. Quantos de nós podemos dizer isso hoje a Cristo? Que nós já perdoamos aqueles que nos devem. Ele está nos ensinando a confiar no perdão, a crer no perdão, porque o perdão já é nosso, mas é nosso se somos regenerados, santificados, temos vida nova e, portanto, já perdoamos. Mas Jesus vai enfatizar isso mais à frente, então a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco. Vamos seguir aqui no verso 13, quando ele nos ensina a pedir a proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, Jesus está nos ensinando a não confiar na nossa própria força, para não cair na tentação, ou para não cair em pecado. Livra-nos do mal, pode parecer às vezes, que ele está te ensinando a orar por livramento por um acidente, por circunstâncias adversas da vida, uma briga em família. Não, irmão. Jesus não está te ensinando o mal aqui
não é a perca do emprego, a doença. O texto, o versículo, ele está falando de pecado. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está te ensinando, você não deve confiar apenas na sua força. Porque de fato a gente não consegue. E eu creio que nós precisamos enumerar diante de Deus. Pai, sabe aquela tentação? Sabe aquele meu pecado? Aquele que quando eu estou ali na oportunidade, quando aparece na minha porta, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade. E enumere. Diga o nome do seu pecado para Cristo. Pai, eu não quero mais cair naquele mal. Me livra daquele mal. Confiar só nele. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho. Eu tenho pecados que, meu irmão, se não for pela misericórdia de Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus, então Ele está nos ensinando a confiar nele, para nos livrar, inclusive, disso. Então Ele finaliza, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, na sua Bíblia aí, talvez essa passagem esteja em colchetes. Isso acontece porque esse trecho específico não está em alguns manuscritos do livro de Mateus. Ele está em outros, porém não está em alguns. Bom, se Jesus de fato proferiu essas palavras ao final dessa oração, a gente não tem certeza. Mas o fato é que é um grande finale, não é? Para uma oração que exalta o Pai, que pede para que o reino dele seja estabelecido em nós, declara que todo o poder é dele, olha a confiança, e que dá toda a glória para ele para sempre. Então, ao terminar de nos dar um modelo de oração, Jesus trata de algo que nos impede de orar. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nos afastam da comunhão com o Pai. Irmãos, quantas vezes nós tentamos ter um período de oração e não conseguimos? Por conta dos nossos próprios pecados. Pecados ocultos que só você sabe. Muitas vezes nós tentamos orar, mas não conseguimos por conta do rancor que temos contra alguém. Ou do rancor que alguém tem contra nós. Porque lembramos que naquele dia, naquela situação, nós ofendemos alguém. Quantas e quantas vezes nós deixamos de orar pelo simples fato de que já estamos longe do Pai há muito tempo. E isso nos acusa. Nossa, mas tem tanto tempo que... E a gente fica até às vezes sem jeito de chegar diante de Deus. Pecado. Jesus, ao regular isso nos versos 14, a tratar sobre isso nos versos 14 e 15, vamos ver lá? Ele diz o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, Deus não está dando uma condição para o perdão dos nossos pecados. O perdão já aconteceu. Lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, o nosso pecado foi pago. Na verdade, o que Ele está nos dando, e deveria nos dar, é uma segurança de que já fomos perdoados. E aqui a gente precisa entender o contexto do Sermão do Monte. Irmãos, o Sermão do Monte, quando Jesus se assenta no pé do monte e começa a ensinar, como os sábios ensinavam na sinagoga, Ele não está falando sobre como nos tornarmos cristãos. Ele não está dando diretrizes para como sermos salvos. Ele está relacionando as características daquele que já foi salvo, daquele que já foi regenerado e é nova criatura.
Nasceu de novo. Quando ele fala lá do caráter, né? Quando ele está falando das bem-aventuranças, o bem-aventurado, o humilde, o manso, aquele que busca a justiça de Deus. Irmãos, só quem já alcançou a graça consegue fazer isso de coração. Depois ele vai lá e ensina para nós a nossa missão no mundo. Ser sal e luz para preservar e mostrar o caminho. Depois ele vem regular aquilo que nós devemos fazer como atos religiosos. Ele fala de dar esmola. Por nós muitas vezes. Mas irmãos, falando da oração, ele fala do perdão. E esse mesmo perdão está nesse mesmo contexto. Nós só conseguimos perdoar de fato alguém porque antes fomos perdoados. Então podemos ter a certeza que assim como nós perdoamos, e porque sabemos que podemos perdoar o irmão, nós fomos perdoados. Isso deveria nos encher de intrepidez, de confiança para entrar na presença de Deus. Sabe aquele sentimento a respeito do pecado? Aqui é a hora de você entender que Ele já te perdoou. E Ele só está esperando que você se achegue a Ele. Venha. Fale comigo a respeito disso. Confesse o seu pecado. Ele já foi perdoado. Mas não se afaste. Não deixe de orar ao Pai por conta disso. Às vezes a gente vai apenas chegar diante dele e chorar por aquele pecado. Mas irmãos, aqui ele também está nos ensinando uma coisa. Que se nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem, precisamos seriamente questionar a nossa conversão. Irmãos, se nós de alguma forma achamos que aquilo que alguém fez a nós de mal, aquela ofensa que alguém nos fez, seja de alguma forma maior do que aquela que nós fizemos a Cristo, precisamos seriamente repensar a nossa vida cristã. Precisamos seriamente nos humilhar diante de Deus e falar: Pai, me salva, muda o meu coração, me dá a capacidade de perdoar, porque aí sim, e é isso que o texto diz, podemos ter essa confiança de perdão, porque aí sim teremos vida nova. Irmãos, a Bíblia nos diz que a oração que agrada a Deus é a de quem é sincero em suas intenções, faz isso entre ele e Deus, a despeito de quem esteja ao redor. É a oração de quem busca a glória do Pai e não a própria glória, que reconhece a soberania de Deus e está pronto para se submeter a ela, à vontade desse Pai, ao reinado desse Pai, buscando sempre a santificação do nome de Cristo. E aí derruba, cai por terra toda e qualquer noção de que, porque eu fui salvo, então agora eu vivo de qualquer jeito. Não, meu irmão. O nome de Cristo precisa ser santificado na nossa vida diariamente. O seu testemunho deve mostrar esse Cristo santo. A oração que agrada ao Pai é a de quem confia nele para prover sustento, perdão e proteção diariamente. Porque entende que antes já foi perdoado, como agora deve e consegue perdoar. Então acredito que hoje nós devemos nos perguntar:
Onde está a minha hipocrisia? Quais as minhas motivações ao orar? Quando oro, eu me submeto à vontade do Pai? Ou eu busco apenas satisfazer as minhas próprias necessidades? Sou perdoador como o Senhor me perdoou? Ou preciso pedir a Deus que me transforme em alguém que perdoa, porque antes fui perdoado? Amém.